Agora passarei ao meu breve discurso, primeiramente agradecendo a presença de todos, tanto os que estão aqui, neste plenário, nesta sessão solene, mas também aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Caríssimos, fiz o requerimento dessa sessão em homenagem à festa de Cristo Rei, instituída pelo Papa Pio XI em 1925, em sua encíclica Quais Primas, no contexto de crescente laicismo no período entre guerras, para lembrar aos fiéis a realidade afirmada de modo explícito nas Escrituras, em João, capítulo 18, versículo 37, da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todo o poder foi dado no céu e na terra. Esta realeza, embora só se manifeste de forma perfeita no reino dos céus, de alguma forma já se faz presente neste vale de lágrimas, no qual a Santa Igreja Católica e seus fiéis, luz do mundo e sal da terra, devem expressar, pela ordem social e política, a primazia do poder espiritual sobre o poder temporal e a submissão de ambas as realidades, temporais e espirituais, ao Verbo que, encarnado na pessoa de Cristo, quis uni-las por toda a eternidade num ato de supremo sacrifício, do qual participamos sempre que o recebemos, sob as espécies de pão e vinho em cada Santa Missa. Disse o Papa Bonifácio VIII, na sua famosa Bula Una Santa: o poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Segundo o que nos ensina o magistério da Igreja Católica, é o poder temporal que deve adequar-se e servir como instrumento do poder espiritual, nunca o contrário. Deve-se dizer com toda clareza: a religião é fundamento da civilização, de toda a civilização. Não há povo ou cultura que não reconheça, de alguma forma, desde que existe esse mundo, que a ordem social e política deve ser fundamentada por princípios que a transcendem infinitamente e que qualquer estado de coisas que pretenda negar esta realidade está fadado ao fracasso. Não há civilização sem religião e o Estado que promove o ateísmo põe-se abertamente a favor da barbárie. Quando o Estado, afetando neutralidade, julga todas as religiões produtos culturais de valor equivalente, põe-se automaticamente acima de todas elas, como a autoridade objetiva que vai mediar os conflitos e controlar a atividade das crenças subjetivas dos representantes de cada religião. Todo relativismo esconde um projeto de poder que beira a tirania. A perseguição generalizada ao cristianismo, que marca nossos dias no mundo inteiro, produzindo mártires em profusão na África e na Ásia, e estigmatizando os cristãos europeus e das Américas, longe de ser o produto acabado de algum grupo de pressão política ou de uma conspiração contra a Santa Igreja, embora elas existam e sejam mais frequentes do que se pensa, é o fruto amadurecido de correntes bastante antigas que penetraram profundamente na cultura e no discurso das classes ligadas à produção e difusão de conhecimento. Cristãos são perseguidos no mundo inteiro. Vivemos em um tempo de clara cristofobia, pois Cristo, que é nosso Rei e Salvador, tem sido expulso de todos os espaços públicos. Inimigos da fé têm se levantado constantemente contra a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo com voracidade. Contra este calamitoso estado de coisas, devemos opor os exemplos dos santos e mártires. Rememoramos também, nesta solenidade, os mártires cristeiros do México, que perseveraram até a morte em sua luta contra o liberalismo maçônico e anticristão de Plutarco Elias Calles, defendendo os direitos da Santa Igreja Católica e entregando-se por completo pela salvação das almas. Travemos o bom combate e sigamos rogando a Deus pela realização do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa terra de Santa Cruz. Cultivemos virtudes, lutemos
com as armas da inteligência e da fé, e brademos, como outrora o fizeram os cristeiros no México: Viva Cristo Rei! Parlamentares aqui presentes, povo brasileiro que nos assiste, membros desta mesa, eu ouso dizer que esta é a mais importante sessão solene que esta Casa Legislativa está recebendo. Falo isso não porque fui autora do requerimento, mas falo isso pela importância da data, da festa de Cristo Rei, que não é apenas uma festa litúrgica, mas é uma confissão de fé. Lembrando de Cristo como Rei, nós recordamos da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é Rei e deve governar as nações. Para tanto, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva, uma breve origem, ou melhor, voltar às origens do nosso país, a formação histórica do Brasil. O nosso Brasil, ele nasceu diante de uma cruz. O primeiro ato solene que houve aqui no Brasil, terra de Santa Cruz, foi uma Santa Missa. Ali, este ato inicial formou a nossa nacionalidade. A nossa civilização, ela foi fundada aos pés da cruz. Ela nasceu sob o estandarte da cruz de Cristo. Portanto, nós precisamos lembrar que Cristo esteve e sempre deve estar no seio da sociedade e precisa ser reconhecido por todos nós como Rei de nossas vidas e como Rei do Brasil e, claro, Rei do universo. Esta é a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo deve reinar não só no nosso coração, na nossa vida privada, mas também na vida pública. Mas nós estamos voltando ao Calvário. Nós estamos vivendo tempos sombrios, eu diria, dias apocalípticos, em que a fé tem sido ultrajada, em que igrejas têm sido violadas, em que cristãos no mundo inteiro têm sido duramente perseguidos, têm sido silenciados, têm sido amordaçados. Nós vemos a profanação do sagrado. Nós vemos pessoas profanando aquilo que há de mais sagrado. Nós vemos não só nos nossos países vizinhos, como muito bem lembrou o Fábio, Chile, dentre outros tantos países, que as igrejas estão sendo violadas de uma forma absolutamente repugnante. E no nosso dia a dia nós também percebemos a perseguição. Há aqueles que dizem que não existe no Brasil perseguição sistemática aos cristãos. Com todas as vênias, nós sofremos e sentimos duramente essa perseguição ao proclamar Cristo Rei, muitas vezes desta tribuna. Porque há aqueles que se riem de nós, que zombam da nossa fé e mais, que crucificam Cristo novamente. Por isso que eu disse, nós estamos voltando ao tempo do Calvário. Mas isso não pode ser para nós também motivo de tristeza e sofrimento, embora saibamos que neste mundo viveremos e teremos aflições, tribulações, mas nosso Senhor já nos exortou: coragem, eu venci o mundo. Então, a nós, cristãos do mundo inteiro, e agora eu me dirijo especialmente aos católicos, meus irmãos na fé, católicos, nós temos que ir para o combate. A nossa igreja, a honra da Santa Igreja Católica também tem sido duramente manchada. E muitas vezes por aqueles que se dizem católicos, mas que mancham a imagem da igreja por defenderem ideologias nefastas, inclusive nesta Câmara dos Deputados. Aqui no corredor desta Câmara eu preciso fazer esse repúdio. Nós vemos um cartaz em que está escrito: Deus é mulher, absurdo. E eu quero dizer para o deputado que viabilizou este cartaz, esse absurdo, que Vossa Excelência está ferindo, ultrajando a fé de milhões de brasileiros. Quando nós fazemos, por exemplo, presidente, um projeto de lei, no caso sou autora do PL 4152 de 2019, que pretende agravar a pena daqueles que cometem crimes contra o sentimento religioso,
Essas proposituras, ou melhor, essas iniciativas, essas proposições legislativas são justamente para que nós demonstremos a perseguição, a cristofobia que sofremos. E, de fato, para recordar que Cristo é o autor da nossa vida, Cristo é o rei da nossa pátria, Cristo é o rei do Brasil, Cristo é o rei dessa terra de Santa Cruz. Aqui no Brasil, por onde os jesuítas passaram, catequizando índios, os educando na fé, ensinando. Por aqui, essas terras de Santa Cruz, aqui em solo brasileiro, tantos santos, tantos bons combatentes, cristãos, que aceitaram morrer pela fé, mas para nunca renunciar a Cristo. Nós vimos no mundo inteiro cristãos, mártires, que sacrificaram a sua própria vida, bradando Cristo Rei, sacrificaram a sua própria vida para não se curvarem ao poder temporal que vilipendiava a fé dos cristãos. No meu discurso inicial, fiz menção à Guerra dos Cristeiros, no México. E aqui gostaria de fazer uma menção honrosa a este grande santo, de quem sou devota, São José Sanches, um menino de 14 anos que teve o seu pé esfolado, caminhou longa distância, anunciando Cristo como Rei. Queriam que ele negasse a fé, negasse a Cristo, mas a plenos pulmões ele dizia: viva Cristo Rei. O governo maçônico liberal os perseguia os cristãos ali no México, como persegue em muitas partes do mundo. Nós somos perseguidos por aqueles que são os inimigos da fé. Mas para nós, isso tem que ser um motivo de alegria também, porque o caminho natural do cristão é um caminho de martírio. Martírio que não necessariamente, eu ouso dizer, que seja um martírio cruento, ou seja, derramando sangue. Mas muitas vezes um martírio até silencioso, um martírio que eu chamo de incruento, ou para alguns, martírio branco. E o que seria esse martírio incruento? É o martírio que nós sofremos muitas vezes, calados, quando a nossa fé é vilipendiada pelos seus inimigos. Quando esses inimigos da fé se levantam para aqui, neste plenário, por incrível que pareça, daqui onde emanam as principais decisões deste país, aqui nós muitas vezes aprovamos leis que aviltam contra a fé, que aviltam contra os valores, que afrontam os valores morais cristãos, valores esses que fundaram esta terra de Santa Cruz. Então, quando falamos que Cristo deve reinar nos corações, na nossa vida, no seio social, é para que nós lembremos de onde nós viemos e para onde nós vamos. E que os cristãos do mundo inteiro tenham a coragem, a ousadia, a intrepidez que os apóstolos tiveram para abraçar a fé e vivê-la integralmente, a despeito de toda perseguição, a despeito de toda cristofobia. Cristofobia essa que nós vemos e vivemos no nosso cotidiano, mas que não podem nos amordaçar, não podem nos calar. Então aqui fica um apelo aos cristãos que combatam esse bom combate, que não permitam que a fé seja ultrajada, mas que esses cristãos do mundo inteiro possam refletir a luz de Cristo, impregnar todas as realidades sociais com o brado de Cristo Rei. E aqui, para finalizar, eu preciso fazer também uma honrosa menção a este final de semana em que ocorreu a Liga Cristo Rei, da qual faço parte. Liga Cristo Rei foi um evento que reuniu cerca de 700 pessoas lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ali estavam aqueles católicos, militantes, que verdadeiramente buscam viver a sua fé, buscam pregar o evangelho a toda criatura para atender o anúncio apostólico. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nas palavras do Papa Leão XIII, em sua encíclica Immortali Dei,
a filosofia do Evangelho, ela estava governando as nações e ela precisa voltar a governar. Nós precisamos resgatar esses valores da nossa nação. Nós precisamos resgatar a defesa intransigente da vida, desde a concepção até a morte natural, combatendo as ideologias, combatendo o aborto, que é um assassinato, é um homicídio intrauterino, combatendo a ideologia de gênero com firmeza, ideologia essa que afronta a natureza humana querida e criada por Deus, combatendo a legalização das drogas, que tem levado a muitos jovens a se perderem, combatendo a tudo aquilo que afronta contra a nossa natureza, contra a pessoa humana, que, diga-se de passagem, é imagem e semelhança de Deus, e que nós possamos ser verdadeiramente igreja militante, uma igreja que tem um espírito de combate, sim, uma igreja que não é tíbia, que não é morna, mas é uma igreja de verdadeiros soldados. Aliás, é um exército de Cristo Rei. É isso que nós precisamos aqui nesta terra de Santa Cruz, para restaurar a cristandade, para resgatar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, a exemplo daqueles mártires, dos santos ao longo da história, que nós possamos também ter essa fé que nos anima, que vem do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, e que nós possamos dizer sempre juntos, a uma só voz: viva Cristo Rei! Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Já estamos caminhando para o fim desta sessão solene, em homenagem ao Dia de Cristo Rei, em combate à cristofobia. Eu só gostaria apenas, nessas considerações finais, de lembrá-los que não haverá paz, não haverá cultura de paz, se Cristo não for reconhecido como Rei. Porque Cristo é o príncipe da paz. Então há muitos que pregam a paz, que pregam a cultura do amor, mas que não se voltam para a centralidade da fé, que é Cristo. Que não se voltam para aquele que verdadeiramente é o autor da nossa vida e da nossa história. Cristo, que foi encarnado no seio da Virgem Maria, por força do Espírito Santo, que veio ao mundo para reinar e para governar os povos, raças e nações. Que Cristo possa reinar sempre em nossos corações, que possamos iluminar com a luz do Evangelho a todas as realidades, impregnando todas as realidades com esse vigor espiritual de quem luta, de quem milita pela causa de Cristo e de quem brada Cristo Rei, de quem brada viva Cristo Rei. Que Cristo viva em nossos corações e que nós combatamos o bom combate da fé, mesmo que tenhamos que passar pelo martírio. Porque morrer para nós tem que ser lucro. Morrer para nós é ganho. Porque Cristo morreu, se deu em amor por nós, por amor Ele redimiu todo o gênero humano. Cristo morreu por amor de nós, por amor a nós, para que nós fôssemos salvos por Ele. Então que nós não nos esqueçamos desse espírito, que nós estejamos imbuídos desse espírito, sim, de combate, e que nós possamos caminhar, mesmo que para o martírio, mas sempre combatendo todos esses flagelos, todo tipo de perseguição cristofóbica que ousar se levantar contra os filhos de Deus. E aqui eu agradeço a presença de todos, agradeço a quem nos assistiu através da TV Câmara, agradeço a esta Casa Legislativa que recebe esta sessão solene e que este Parlamento aqui, diante da cruz, lembre-se sempre que é Ele quem reina e governa para sempre. E assim eu agradeço, que Deus abençoe a todos e que juntos possamos bradar mais uma vez: Viva Cristo Rei!